Pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo Montezuma, especialista de novos negócios aqui do Assolab. Estou recebendo o grande Luiz Corandim. Ele é sócio da OKR Matrix Consultoria, especializada no tema. Prazer estar com você aqui, Luiz. Opa, obrigado, Monte, obrigado aí, pessoal da Soleb, da ArcelorMittal. Um prazer estar aqui na Semana da Inovação com todos vocês. Então, a gente vai trazer algumas dicas, alguns pontos que são interessantes de se aplicar na estratégia de implementação de OKRs, alguns erros também que são muito comuns no processo para a gente evitar, e depois a gente vai compartilhar um material mais completo e didático para quem tiver interesse e estudar mais a fundo a metodologia. Primeiro, Luiz, queria que você falasse um pouquinho, bem brevemente, né, de forma bem objetiva, o que significam os OKRs, para que eles são utilizados. Legal, Montezuma, acho que é importante a gente, muito comum, como você comentou, está muito comum hoje os OKRs nas empresas, todo mundo acaba comentando bastante sobre o tema, mas basicamente o OKR ele é muito simples, né? Ele tem, a estrutura dele é o objetivo, que é o O, e os KRs, que são os resultados-chave. E a simples estrutura é o que eu gostaria de alcançar, que aí é o meu objetivo, eu posso traduzir pelo meu objetivo, e quais são os resultados-chave que vão provar que eu estou alcançando esse objetivo. Então, quando você pega essa frase e substitui o que eu quero alcançar e quais as métricas, as metas que podem provar que eu estou alcançando esse meu objetivo, você montou uma estrutura de OKR. Então, ele é bem simples. Acho que é importante também citar que ele é simples na estrutura, mas ele não é fácil de implantar. A gente vai até comentar daqui a pouquinho algumas dicas, como você comentou. Legal. E é importante também, a gente aqui no Assolab estamos no início da implementação dos OKRs, né? Começamos esse ano, estamos aprendendo bastante ainda com o processo. E o que a gente é bom trazer também, né? Além dessa estrutura dos objetivos e resultados-chave, é a periodicidade e as cadências que a metodologia exige. Fala um pouquinho disso para nós, né, Luiz? Dos objetivos mais estratégicos, que podem ser anuais, e também os ciclos trimestrais. Muito bom. Pessoal, a grande sacada do OKR é que a gente começa a minimizar o abismo de comunicação que a gente tem entre as camadas da empresa. O que eu falo sobre camadas? Né? Estratégico, tático, operacional. Então, nas metodologias mais tradicionais, essa comunicação fica muito distante. Então, se discute uma estratégia lá nessa camada estratégica, e é isso vai desdobrando para as outras camadas, né? Para o tático ali, geralmente a média gerência, depois isso chega ali com o pessoal que põe a mão na massa, que é a operação. O OKR, ele achata, a gente fala que ele horizontaliza essa estratégia. Então, a gente tem basicamente duas camadas de estrutura no OKR. A primeira são os OKRs estratégicos, que eu vou determinar onde a empresa quer chegar no final do ano. Então, uma pergunta legal para se fazer nessa construção desses OKRs é: como eu me imagino ao final de dezembro de 2022? Então, nessa primeira pergunta, a gente começa a esboçar um pouco do que nós queremos ser, ou onde nós queremos chegar lá no final do ano que vem. E aí a gente começa a construir esses OKRs estratégicos. Porém, a gente não pode parar por aí, a gente tem que ter uma segunda camada, que é a camada que a gente fala do tático barra operacional, e aqui a gente está juntando os dois, que é como eu vou fazer para chegar lá. E eu começo a construção desses OKRs táticos e operacionais com as equipes que vão de fato executar o que eu preciso executar durante o percurso. A camada de OKRs estratégicos, geralmente a gente põe um horizonte de um ano, por isso que eu fiz a pergunta aí, dezembro de 2022. E as camadas táticas, geralmente a gente recomenda 3 meses, no máximo 6 meses, para que a empresa tenha atração de, obviamente, medir aquilo que está sendo feito e já ver se os efeitos estão surtindo, né, efeitos lá nos resultados dos OKRs estratégicos. Então a gente chama isso de cadência aninhada, né? Aninhada porque os dois estão conectados. Inclusive a gente fala que não é um desdobramento, né? Muita gente fala, vamos desdobrar o OKR, é uma conexão. Então aqui eu determino onde eu quero chegar e aqui embaixo eu vou conectar o que eu vou fazer para de fato chegar nesse caminho. E é legal também, o OKR proporciona o envolvimento de todas as equipes na sua construção, né? Não é aquele desdobramento, como você colocou, de metas de cima para baixo, né? O top-down. A construção, ela envolve todo mundo trazendo ali as suas visões e um alinhamento muito bacana da estratégia como um todo.
Aproveitando o gancho desse alinhamento estratégico, qual você considera o principal objetivo para a implementação dos OKRs numa organização ou numa área específica? Muito bom. O principal objetivo é você fazer exatamente essa conexão que a gente citou agora há pouco, de a estratégia da empresa e o que eu vou fazer para contribuir com essa estratégia. Então, aqui a gente está falando de alinhamento estratégico. Então, não é comum, não é raro, desculpa, nas empresas a gente identificar áreas e equipes que estão executando algum projeto, alguma iniciativa e no final desse projeto não está conectado com a estratégia geral da empresa. Inclusive a gente ouve, né, os próprios executivos das empresas falar, oh, não era por esse caminho que eu imaginava que a gente fosse. E aí você tem perda, né, de tempo, de esforço das equipes para algo que não deveria ser feito. Então, o principal objetivo de partida é fazer essa comunicação e esse alinhamento estratégico que eu comentei agora. Então, de fato, o que as equipes estão executando está conectado com a estratégia, então não adianta você criar um OKR para uma área determinada se isso não estiver conversando com a estratégia da empresa. Do contrário, você está caminhando para um caminho oposto. E aí, mais uma vez, é retrabalho, é perda de esforço, de tempo, de investimento, etc. Então, esse seria o principal objetivo. Bacana. Todo mundo precisa saber aonde quer chegar para trilhar o melhor caminho para chegar ali, né? Aproveitando também essa linha que a gente está indo, Luiz, o que você traria como uma boa estratégia para se definir objetivos? Eu percebo que, né, na nossa experiência, que ainda que curta, existe uma dificuldade no início do processo de se estabelecer os objetivos. Você falou muito, né? Aonde eu quero chegar lá no final do ano. Mas quais outras estratégias você pode trazer para que a gente construa objetivos da melhor forma possível? Legal. Acho que uma boa reflexão que deve ser feita, né, na área ou na empresa, o primeiro ponto é vocês entenderem quais são as principais dores que vocês querem resolver do negócio, dos clientes. Então é legal fazer essas reflexões em cima das dores, em cima dos problemas que vocês querem resolver. Por que a gente parte das dores e dos problemas? Porque a solução naturalmente já vem na nossa cabeça. Então, quando a gente começa uma discussão, por isso que é tão difícil, né, Montezuma? Porque quando você começa a discussão, você vai muito para o campo da solução, das ideias. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que a gente acaba perdendo um pouco da conexão com o de fato que a gente deveria resolver. Um problema de um cliente, uma dor de um cliente ou a nossa dor dentro do negócio. Então, essa discussão, essa reflexão vai gerar em N dores e problemas que a gente gostaria de resolver dentro da empresa. Esse seria um caminho. E aí, a partir dele, você começaria a esboçar ali uma construção de objetivo. E isso é importante colocar também, na construção dos OKRs, sempre comecem pelo objetivo. O objetivo é a força motriz, é o que vai motivar, inspirar vocês a chegarem onde vocês gostariam de chegar. Então, também é natural as pessoas já partirem para as metas. Ah, já entendi a dor, aí já vai construir meta, já vai construir projeto, iniciativa. O objetivo, mais uma vez, ele é a causa, o porquê que você está fazendo o que vocês estão fazendo. Então, comece com essa reflexão de dores, essa reflexão de problemas. A partir dela, comece a esboçar um objetivo. Então, vou dar aqui um exemplo. O nosso problema é que nós estamos perdendo o mercado, estamos perdendo clientes. Então, um grande objetivo, e a gente quer resolver isso, né? Então, um grande objetivo é melhorar a experiência do meu cliente para que eu não perca mais cliente, é expandir para uma outra região, é criar um novo produto, porque talvez eu esteja perdendo meus clientes porque a concorrência está muito forte nesse segmento, nesse produto, nesse serviço. Então, é a partir das dores que vocês vão começar a esboçar bons objetivos. Aí sim, depois você vai pensar nas métricas, que são os resultados-chave, os KRs, que vão provar que você está avançando naquele tema. Então, eu diria que esse seria um caminho. Qual que é o outro caminho? A gente também recomenda muito os clientes fazerem uma reflexão, até pensar um pouquinho da questão futurística, né, da empresa. Pô, onde nós gostaríamos de estar, ou onde nós estaremos daqui a alguns anos? A gente vai estar vivo, a gente vai, de fato, sofrer com o mercado, com a concorrência, etc., e começar a pensar em quebrar o status quo, a criar disrupção. Vocês não vão, de partida, já sair com resultados extraordinários do modelo quantitativo, mas no mínimo vocês já vão começar a esboçar ideias que podem levar a empresa para um novo patamar. Então, boas empresas sempre trabalham vamos dizer assim, dois tipos de OKR, que são os operacionais,
que a gente chama, que são OKRs que vão manter o negócio vivo nesse momento, e são OKRs que vão pensar no futuro, que são OKRs aspiracionais, pensando no futuro da empresa. Nesse daqui, vai sair muito estruturante, muito projeto inicial, muito design thinking para você pensar o que vocês podem criar de novo, muito MVP, muita validação de hipótese. Já aqui não, aqui já vai sair resultado. Eu quero melhorar, expandir minha rede de clientes, eu já tenho um produto desenvolvido, então aqui eu vou trabalhar o dia a dia, o hoje. Então é legal vocês separarem bem essas duas camadas. Uma boa empresa sempre vão ter OKRs operacionais, mais uma vez trabalhando o dia a dia, e OKRs aspiracionais, trabalhando o futuro, o que pode vir aí a ser um novo produto e serviço. Muito bom. É sempre bom frisar, né, que os OKRs eles buscam trazer resultados de impacto para a empresa, né? Então, essas duas linhas de desenvolvimento são fundamentais, é resolver as dores, os problemas e também atuar em oportunidades de crescimento da empresa. Agora, Luiz, quais são os erros mais comuns assim que você enxerga, né, de todas as empresas que você conversa e auxilia nesse processo de implementação dos OKRs? Eu acho que você vai falar, entre outras coisas, de confundir um pouco com as metas tradicionais, né, do negócio já. Perfeito. Um dos grandes erros, até pegando esse gancho que você falou, Montezuma, as empresas começam a construir OKRs para todas as áreas, para todos os indicadores. No fundo, ela não está fazendo OKR. O OKR ele foi criado para dar foco e prioridade, para que você possa criar ali uma estrutura de objetivos focados no que você tem que fazer naquele momento. Não à toa, o nome do livro do grande disseminador da palavra OKR, John Doerr, é Avalie o que importa. Então, se você não avaliar o que importa naquele momento, o que você de fato tem que dar foco e prioridade, você simplesmente está pegando todos os seus indicadores da empresa e colocando uma roupa chamada OKR. Você não mudou a metodologia, você não mudou o conceito, você simplesmente está transferindo a roupa, né, a roupagem daquela estrutura de indicadores. Então, esse é um dos maiores erros, é começar a construir OKR para todas as áreas, para todos os indicadores. E aí é legal a gente fazer até depois uma ponte entre KPIs e OKRs, né? KPIs são indicadores de monitoramento da sua empresa para monitorar o quê? A saúde, se a empresa está indo bem. Então você vai ter muitos indicadores aqui. Então a gente tem vários dentro de uma empresa, né? Volume, número de clientes, margem, custo, etc. Quando a gente vai para OKR, a gente vai só criar OKRs para indicadores que eu identifiquei que não estão tão bons, ou que eu quero quebrar aquele status quo. Então eu tenho um indicador, mais uma vez, de clientes. Eu estou perdendo o cliente. Eu vou pegar esse indicador e vou construir um OKR acoplado a ele para melhorar o meu número de clientes, para expandir a minha carteira de clientes. Então eu não estou construindo OKRs para todos os meus indicadores. Não, eu só estou com problema com o cliente. Então eu vou vir aqui e construir um OKR para melhorar isso. Quando eu resolver isso, volta para o indicador. O indicador vai estar verdinho de novo e você vai seguir ali o acompanhamento, o monitoramento dele. E aí eu vou ver qual é o grande outro passo que eu posso dar aqui dentro da minha empresa. Então, quando a gente comenta desses principais erros, o primeiro seria esse. Um outro grande erro que as empresas cometem é construir tracking de projetos, né? Acompanhamento de atividades e projetos dentro do OKR. Então, vocês vão lá, a gente geralmente tem aí como metodologia mais tradicional o modelo cascata, né? O waterfall, que nada mais é do que aquele projeto com todas as atividades que a gente tem que fazer para entregar um projeto no final do dia, né? No final de um período. Quando as empresas começam a adotar o OKR, elas simplesmente também fazem o quê? Uma transposição do meu waterfall, da minha cascata, né, meu projeto cascata, para dentro dos OKRs. Eu começo a traquear com os OKRs as minhas atividades do projeto. Ah, contratar tal pessoa, fazer isso, falar com fulano, falar com ciclano. Isso não é OKR. Né? Isso são meios, né? Projetos e iniciativas são meios para que aí sim a gente chegue nos resultados fim. Por isso que no OKR a estrutura dos resultados-chave são resultados fim para um determinado objetivo, para determinado, como a gente falou, melhorar a minha carteira de clientes, aumentar a minha carteira de clientes, enfim. Então aqui é muito importante a gente começar a desmistificar e não começar a colocar um monte de projeto dentro de OKR, porque do contrário você só vai estar medindo esforço. E aí o OKR, aqui eu vou ser um pouquinho mais chato nesse ponto, o OKR pouco importa o projeto, iniciativa e o esforço. Eles são importantes, sim, porque eles são um meio, mas para o OKR o que importa é o fim, é o resultado fim daquele projeto.
Porque se o projeto não estiver trazendo esse resultado, vocês vão ter que matar o projeto. Não morram com o projeto abraçados na mão. Podem ter essa liberdade. O OKR permite isso, porque você está olhando o resultado. Então, eu acho que aqui é legal a gente entrar nesse ponto também para que a gente evite ao máximo começar a transbordar projetos para dentro dos OKRs. E eu diria que um terceiro erro muito comum também que eu vejo nas empresas quando a gente entra é a empresa achar que vai dar certo, de primeira. A gente tem essa máxima de que tudo vai sair perfeitamente logo no primeiro ciclo, que pode ser de 3 meses, de 6 meses, mas achar que no final vai dar tudo certo. Porque acham que o OKR é simples, como eu comentei no começo da nossa conversa. O OKR ele é simples de estrutura, mas ele não é fácil de implementar. Porque a gente tem um modelo mental baseado, mais uma vez, em modelos tradicionais como o Cascata, o Waterfall, modelos de planejamento estratégicos a longo prazo de 5 anos. Então, quando o OKR começa a provocar esse movimento de curto prazo, de determinar objetivos de 3 meses, de 1 ano, as pessoas começam a ter dificuldade, de fato, de escrever o que elas vão entregar em 3 meses. Então, aqui a gente está trabalhando o quê? Inclusive, é bem comum a gente falar isso nas implantações, a gente trabalha muito comportamento, atitude das pessoas, a gente está mudando o mindset. Por isso que o OKR está dentro de uma metodologia ágil. Então, são esses 3 pontos, Montezuma, como eu comentei. Você até falou muito bem, né? Transbordar indicadores para os OKRs, todo mundo ter OKR, você transbordar projetos para dentro do OKR, começar a acompanhar projetos via OKR, e no final achar que vai dar certo de primeira. Não vai dar certo de primeira. Vocês vão. Geralmente se leva em torno de 3 a 4 ciclos de 3 meses para você de fato começar a enxergar os benefícios e aí sim tracionar o OKR e exponenciar aí os resultados da empresa. Então tenham paciência, porque de fato é uma metodologia que provoca muita mudança de comportamento nas empresas. Eu assino embaixo que não é fácil dar certo de cara, né, no primeiro ciclo. A gente rodou um ciclo, foi muito legal, muito aprendizado, mas a gente ainda tem que melhorar e estamos melhorando, né, para a gente adaptar o nosso processo aqui no nosso lab. Agora, Luiz, a gente falou, né, bastante dos erros, de estratégia ali, de criação de objetivos. Agora vamos dar algumas dicas para o pessoal, para a gente não cometer esses erros ou para a gente construir os OKRs da melhor forma possível. E até, se você puder, por favor, trazendo cases. Mas antes de passar a bola para você, eu já vou trazer aqui uma dica que você nos deu, para que a gente tenha a implementação dos OKRs na nossa rotina, para que a gente veja aquilo ali diariamente. O Luiz nos sugeriu imprimir num papel e colar na parede, na casa de cada um, porque a gente está de home office, os OKRs que a gente construiu como equipe, para a gente lembrar daquilo e para a gente pensar sempre em quais são os objetivos e em quais são os resultados-chave que a gente tem que atingir para chegar neles e como isso impacta nas nossas atividades do dia a dia. Excelente, Montezuma. Isso é importante porque você não esquece o porquê que você está fazendo o que você está fazendo e não desvia o foco, né? Então, tem muitas equipes, pessoas que têm dificuldade de falar não. Então, quando você tem o OKR ali do seu lado e você vê o que você precisa fazer para, de fato, trazer os resultados exponenciais e os resultados extraordinários para a empresa e para a sua equipe, você fala não mais fácil. Você fala, opa, isso aqui não é minha prioridade, então eu não vou assumir esse projeto, eu não vou assumir essa demanda nova. Então, os OKRs, inclusive, ajudam isso. A Google usou muito, né, esse modelo de printar e colocar ali os OKRs na parede para todo mundo saber o que cada equipe estava executando. Além essa grande dica aí que você trouxe, Montezuma, a gente tem outras que, inclusive, eu separo em 3 grandes pilares ali, são 3 grandes dicas para que o OKR seja bem sucedido nas empresas. O primeiro ponto é você ter, de fato, o sponsor, né, a validação dos líderes da empresa, dos líderes da sua equipe, para que não seja um movimento só na camada mais de baixo. Isso, eu diria que para todos os projetos de uma empresa, se você não tiver um sponsor líder ali, um executivo acompanhando e de fato envolvido, é muito difícil dar certo. Na verdade, com ele participando já é difícil. Sem ele é praticamente impossível. Então, envolva a sua liderança, envolva os executivos, traga para a mesa as discussões de colocar o OKR e faça com que essas pessoas enxerguem os benefícios e também participem do processo. Porque nos grandes cases que a gente tem aqui nas empresas, os de insucesso, infelizmente, são aqueles em que os executivos, os CEOs, os diretores,
os gerentes das áreas não estão participando do processo. Aí, naturalmente, o processo morre durante o percurso. Então, primeira dica para vocês é sempre envolvam os executivos, os líderes da empresa dentro do processo, tá? Não é só ele falar, vai lá, apoio você. Não, é apoio e estou junto, vou entender, vou estar no processo e etc. Segundo elemento é a governança. Criem uma governança de OKR. O que eu quero dizer com governança? Apesar de ser um nome bem chato aí, né, mais tradicional, governança, é importante vocês terem um processo estruturado dentro da empresa. O que eu quero dizer? Rituais, quando que a gente vai se reunir para falar dos OKRs, na camada estratégica, na camada tática das equipes, quando que a gente vai fazer a troca de ciclo, porque como eu falei, os OKRs são a cada 3 meses para uma equipe, geralmente, né, para um OKR de camada tática de equipes, a gente faz a troca a cada 3 meses. Então, como que a gente vai fazer essa troca? Qual que é a data que a gente precisa estar com tudo isso construído? Quando que a gente vai rever a nossa estratégia? Também é importante colocar lá papéis e responsabilidades. O Montezuma colocou muito bem, ele é um OKR Master, líder do processo de OKR dentro da Solab, e ele precisa determinar os papéis, ele não faz tudo sozinho. Então, quem é que pode ajudá-lo? Quais são os papéis dos líderes que estão envolvidos, os donos de objetivo, donos de KR, enfim, tenha uma governança bem estruturada e determine e comunique essa governança. Não adianta você também só construir e ficar com você ali essas informações. Compartilhe, comunique e deixe todo mundo na mesma página. E o terceiro ponto é o próprio papel que hoje o Montezuma vem exercendo, que é ter um líder OKR para a empresa. Uma pessoa que vai acompanhar o processo, uma pessoa que vai estar antenada no que está acontecendo no tema OKR, fora e dentro da empresa. É a pessoa que vai, de fato, entender ali os gaps que faltam para que vocês melhorem o OKR na empresa. E isso, como uma metodologia ágil também prega, melhoria contínua. Então, essa pessoa é responsável por entender os gaps de OKR. Olha, estamos com erros de OKR no processo. Não estou dizendo dos resultados da entrega de resultados que estão escritos no OKR. Eu estou falando do processo de OKR. Então, no caso do Montezuma, ele é responsável por mapear, por envolver as pessoas, tirar dúvidas, treinar, embarcar novas pessoas nesse processo. Também precisa passar ali por um treinamento e o Montezuma vai conseguir fazer esse suporte. Sem essa pessoa, sem um líder desse projeto, né, desse processo de OKR, é também muito difícil as coisas darem certo. Então, empresas que dão certo, grandes cases de sucesso, e recentemente a gente passei por uma implementação numa empresa de educação, onde eles selecionaram uma pessoa e dedicaram, colocaram essa pessoa 100% para o acompanhamento dos OKRs. Aqueles 9 meses, um ano que eu falei que demoraria para as empresas pegarem o OKR, né, pegar ali a adoção do OKR, de fato, demorou apenas 6 meses, porque eles tinham uma pessoa dedicada. Eu mesmo, não sei se você sabe, Monte, mas eu mesmo fui um OKR, que a gente chama de OKR Master Global, dentro da empresa que eu trabalhei, numa indústria de óleo e gás, e ali o processo, de fato, eu fui dedicado para aquilo. Então, a gente via quanto aquilo, a adoção de OKR melhorava, né? A gente encurtava ali o processo de aprendizado. Porque você tem uma pessoa dedicada, você tem uma pessoa que está olhando, pensando em novos elementos para se trazer para o OKR. Então, também, outra coisa que acontece é não ter essa figura, essa pessoa, e isso, obviamente, cachorro sem dono, né, morre de fome. Então, é importante a gente colocar esse papel aqui no processo. Show de bola, Luiz. Uma outra dica que eu trago também, outro dia a gente teve um encontro, né, de OKR Masters, promovido por vocês, em que a gente trocou experiências e ideias e propostas de melhoria de processos, e foi muito bacana, empresas de segmentos totalmente diferentes. E uma dica que foi dada lá também era para trazer pílulas sobre o tema OKRs para as pessoas, independente do formato, por e-mail, por WhatsApp, por canal direto que as empresas tenham, mas para que as pessoas não se esqueçam daquilo, né? Além do colar a estrutura na parede, mas para que as pessoas conheçam mais no início e depois fiquem familiarizadas com aquilo, não se esqueçam, né, do que são os OKRs, para que eles existem, que eles vêm para trazer maior alinhamento estratégico, maior engajamento das pessoas. Então, isso é muito legal. Bom, como comentado no início, a gente vai disponibilizar um material, um guia, que a OKR Matrix está trazendo para a gente, para quem tiver maior interesse em estudar mais sobre o assunto, conhecer melhor
como estruturar de fato os OKRs, como escrevê-los. Está bem completo, material bem bacana, recomendo. E agradeço demais, Luiz, sua participação aqui, esse bate-papo, mais uma vez, né? Já fizemos vários aí, é sempre bom. E muito obrigado mesmo, mais uma aula que você deu para a gente. E esperamos nos falar de novo em breve aí. E também seguimos na construção dos nossos OKRs aqui na ArcelorMittal. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Desejo boa sorte a todos que estão iniciando a jornada de OKR. Se precisar de ajuda aí, o Monte pode ajudar aí com benchmark, né, Monte? Então a gente está sempre à disposição, a gente aqui da consultoria também, para tirar dúvidas. Boa sorte e não desistam, acho que esse é o recado final que eu queria dar. Não desistam, porque de fato as coisas vão melhorando ao longo dos ciclos. Bom, pessoal, então no quiz vocês podem. A gente preparou um quiz para vocês, então aqui no quiz vocês vão ter as respostas, perguntas e respostas para o tema que a gente acabou de falar. A gente aqui da consultoria também temos vários serviços, produtos para aqueles que quiserem saber um pouquinho mais do tema, precisar de ajuda aí nessa jornada. Fiquem à vontade, acesse lá o nosso site, né, okrmatrix.com, ou procure pela gente ali no LinkedIn. Fiquem à vontade para nos contactar. Até a próxima. Obrigado. Valeu, até mais.